Fala, rapaziada. Você lembra da passagem do Renato Gaúcho pelo Flamengo? Pois é, ele falou que ele tinha certeza de que ia ganhar a Libertadores e o Zico saiu em defesa dele também. Se liga aí. O Flamengo hoje não é o Renato, não é o Rogério, não é o Dorival, não é o Tite, todos os treinadores que eu admiro. O Flamengo hoje, a torcida do Flamengo é um clube que você tem que ganhar. Tudo. Você tem que ganhar. Ficou um negócio meio... Você entrou... Eu sou rubro-negro, mas ficou um negócio assim, meio louco. Mas, cara, hoje ninguém ganha no tudo, Flamengo... né? Exatamente. Então hoje você tem que ganhar. Se você não ganhar, você não é bom. O Flamengo hoje é assim, quem ganha até, no caso do Dorival vai embora, A Libertadores é a Copa do Brasil. Pois é, a Libertadores. O Andrés pisou na bola, uma fatalidade, os meus números estão aí, não mente. Mas os brasileiros foram o segundo, né? Pois é, hoje em dia, meu amigo, no Flamengo a torcida é muito exigente, a torcida é povão, é a torcida de massa que lota o Maracanã, ela quer ganhar. Eu lembro que quando estava no Flamengo, a gente só estava goleando todo mundo, goleando. A gente continuou ganhando, mas apertado. Os caras começaram a criticar. Eu falei, pelo amor de Deus. Ganhamos. Agora já não basta ganhar, ganhar e golear. Tem que ganhar goleando e jogando bem. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Mas o povo tá exigente demais, entendeu? Você se vê voltando no Flamengo um dia? Você se vê voltando no Flamengo? Trabalhando de novo, treinando no Flamengo outra vez? Cara, eu sou profissional, sou treinador. O Flamengo, quem não quer treinar o Flamengo, entendeu? Mas não é fácil trabalhar no Flamengo, não. Não é fácil. Chegou numa final de Libertadores e... Não é só comigo, não. Tô falando com todo mundo, né? Eu tava lá e eu tinha certeza, depois do gol do Gabigol, que o Flamengo ia virar o jogo. Certeza. Teve bola? Não, nós vimos ganhar aquela Libertadores. Daí, infelizmente, o Andrés pisou na bola, um lance. Aí o adversário cresceu. Nós ia atropelar o Palmeiras naquela final. É porque o Flamengo naquela prorrogação. Teve uma bola no Michel. Começa devagar, mas depois engrena e supera o Palmeiras. Aí um erro nosso... O Michel teve uma bola também na diagonal ali. Aquela final também... Tivemos 3, 4 jogadores voltando de lesão que estavam 50% das condições. Bruno Henrique, Arrascaeta. Então... Cara, essa é a percepção que eu tinha também depois do gol do Gabigol. O Flamengo cresceu de uma maneira que só deu o Flamengo no jogo. E eu tinha certeza também, cara, que a gente ia ganhar aquela Libertadores. Ia amassar na prorrogação. Era essa certeza. E mesmo como o Renato falou, não sei se vocês lembram, mas Arrascaeta, Bruno Henrique, alguns jogadores ali tinham acabado de voltar de lesão. Estavam treinando há uma semana. Se a Libertadores ainda fosse, afinal, uma semana depois ou 15 dias depois, a gente amassava aquele jogo. Mas foi uma fatalidade, né? Que acabou marcando a passagem dele pelo Flamengo. Vamos ver o que o Zico tem a falar sobre isso também. Com o Renato, o time... Jogou bem, sim. Jogou bem. E outra coisa, o Flamengo não perdeu pro Rosita Sofia, pra qualquer time. O Flamengo perdeu uma final pro um brasileiro, que quem ganhou era um dos melhores times, que era o Atlético Mineiro. Perdeu uma final de um erro individual para um dos melhores times do Brasil, que é o Palmeiras. Eu acho que o único jogo assim que esteve fora da curva ali, de que ninguém esperava, foi aquele do Atlético Paranaense. Foi aí que começou o problema, que parece que o Renato caiu aí, na cabeça dele ele caiu aí. Entendeu? Mas, pô, o Flamengo, aí o próprio Flamengo, eu não sei se também algumas declarações políticas do Renato, a imprensa começou a dar porrada, porque hoje você não pode falar nada porque tem o contra e o a favor. Às vezes você tem uma opinião e aí o pessoal que é contra, é contra. Mas o que é contra, se dá uma opinião e você é contra, eles te reclamam, entendeu? Então, esse é o problema. E todo mundo começou a pegar no pé do Renato. Tal. Do Renato, porra, um cara que não é vencedor de Libertadores, de partidas em Libertadores, ganhou tudo que disputou em pouco tempo. Cara, e aí... Sai com um aproveitamento alto. Sai com um aproveitamento alto e perdeu em lances meio que isolados. E o time jogando bem, o time fazendo gol, goleando todo mundo. Mas o Flamengo, assim, você sabe mais do que qualquer um de nós aqui, vice-campeonato não serve, cara.
Eu sei, mas nós estamos falar de trabalho, de adaptação. Não, eu concordo do jogador. Isso tem que ser pro torcedor. Exatamente. Não perdeu, paciência. Alguém tem que perder uma hora, né? Mas o que eu quero dizer é que a campanha que foi feita foi uma campanha excelente, né? Por mais que eu seja amigo do Renato e goste dele, acho ele um cara espetacular, né? Um cara que sabe gerenciar um grupo, mas, porra, ser chamado por alguns caras de animador de vestiário, isso é sacanagem. Entendeu? Muitos falaram que ele não era técnico. Exatamente, que ele não era técnico. Que não é técnico. Ninguém faz um time ganhar de todo mundo porque não é técnico. Pois é. Entendeu? Então, o que eu acho é isso. Foi criada uma imagem e o próprio Flamengo deixou que isso acontecesse. O Renato Gaúcho, se eu não me engano, é um dos últimos técnicos com maior aproveitamento, né? Desde a saída do Jorge Jesus, é o maior aproveitamento em números de vitórias, cara. E é o atual maior vencedor de partidas dentro da Libertadores também, se eu não me engano. Então, como é que um cara desse é animador de vestiário, gente? Também o pessoal exagera muito, né? Muito mais fácil você cair a culpa no treinador, né? Sim. Não, a culpa foi toda minha, tranquilo. Mas quando a diretoria opta por pegar os jogos da seleção, adiar os jogos e empurrar pro final do ano, porra, você sabe que no momento decisivo do ano você vai estar jogando 3, vai estar todo mundo jogando 2. Mas... Porra, aí também a diretoria do Flamengo deu mole. Ela achou que um ano ia aumentar pra 13 meses? Não ia, porra. Mas o nosso maior problema ali, que é o que eu falei, é que nós tivemos vários jogadores importantíssimos que se machucaram. Caio, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Arrascaeta. E quando eles voltaram, os jogos importantes, praticamente a gente não tinha esses jogadores. E no Pedro, machucou bastante. E no jogo decisivo contra o Palmeiras, muitos jogadores entraram com 50% das condições. Aí é difícil, entendeu? Mas é que eu falo, já muita gente apontando a bazuca pra mim, muita gente com raiva. Deixa, tudo certo. Mas você saiu bem de lá ou você saiu numa situação muito que você não bem. Trabalha com as pessoas falam assim, o Flamengo mandou embora o Renato. Quando terminou o jogo, me despedi dos jogadores. Lá, na final da Libertadores, dentro do vestiário, me despedi dos jogadores. Eu dei adeus a eles ali. Antes do clube falar alguma coisa? Antes do clube falar alguma coisa, eu me despedi dos jogadores lá. Que você ia sair? Que eu ia sair, a diretoria estava na roda, estavam muito triste pela perda da Libertadores, e ali eu dei adeus para todo mundo. Falei, 3 dias depois, tanto é que no voo na volta, o Landim falou, terça-feira você está lá no Maracanã, hein, para dirigir o time, que faltava indo mais uns 3, 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Eu não falei nada. Cheguei, na segunda-feira eu liguei pro Bruno, falei, eu quero falar com vocês. Fui lá na casa do Braz, falei, Braz, muito obrigado mesmo. Tinha um sonho de treinar o Flamengo, muito obrigado. Nem sei qual é o pensamento de vocês, pode ser até o mesmo que o meu, mas eu tô fora. Eu tô fora porque eu sei o que é Flamengo, joguei muito tempo aqui, a cobrança vai ser muito grande, não só em cima de mim, mas de repente cai muito em cima dos jogadores também. Então deixa que eu saio, se traz de outro treinador, tá tudo bem, tudo tranquilo, saí. Você chegou num ponto de desgaste que só ia fazer mal pra vocês, né? É porque a cobrança é muito grande pela perda da Libertadores. Eu não quero, deixa que eu saia então, saio, entendeu? Não pode ser esse mesmo pensamento de vocês, não sei, nem quero ouvir. Eu tô fora, eu saí. Já tinha me despedido desde no porque eu acho que foi um baque, mano, tá ligado? Porque, igual você falou, quando ele chegou, tava avassalador. Todo jogo era 3-0 com uma facilidade, todo mundo tava jogando super bem. Aí chegou a Copa do Brasil, foi um balde de água fria, mano. Porque a gente, querendo ou não, o time, se você for, era superior do Atlético Paranaense. Então foi um balde de água fria. Aí chegamos pra final da Libertadores já, querendo ou não, já chegamos abaixo. E também, o que eu me lembro, tava acontecendo algumas coisas, assim, de treino, assim, que não tava encaixando legal, tá ligado? As ideias não tava legais, assim. Aí eu acho que isso atrapalhou um pouquinho também, mas, mano, quando o Renato chegou, eu falei, mano, é agora. Você é louco, o Flamengo vai virar. O Renato deu inúmeras entrevistas falando que aquele ano foi um ano louco, cara. Foi um ano que realmente o Flamengo, não só o Flamengo, outras equipes também, mas o Flamengo estava na Libertadores, estava na Copa do Brasil, estava no Brasileiro. O Flamengo jogou vários jogos de 3 em 3 dias. Era impossível dar treino. Nesse período eu te falo com certeza, porque eu já estava no profissional, eu não estava mais no 20. Nesse momento eu fiquei com ele no profissional.
O Rogério é um treinador que ele como é que ele estrutura taticamente a equipe dele? Ele pega os 10 que vão jogar, levava para um campo anexo, e ali ele estruturava a equipe taticamente, que a gente chama de 10-0, como ela ia atacar, como ele ia marcar. E quando tinha um tempo, ele fazia com confronto. Mas normalmente era jogar, descansar, recuperar, e só tinha mais um treino quando tinha para você, quando não treinava nas 48 horas. Quando isso não era feito nas 48, porque nas 72 já estava jogando novamente. Então assim, não deu tempo realmente pro Renato, e naquele ano a gente perdeu performance demais, a gente teve muita lesão, a equipe foi perdendo performance, os jogadores foram deixando de performar, foi ficando cada vez mais difícil, tanto é que você fala, ele começa muito bem, a equipe muito bem, e com as lesões, com a perda de performance, a equipe foi caindo de rendimento, os jogadores que entravam não estavam conseguindo dar o mesmo suporte, mas isso não tem nada a ver só com a qualidade do treino, tem a ver com o que aconteceu, o desgaste, as lesões. Eu falo, a gente quando foi, vou te contar uma coisa, quando a gente foi, você deve saber, quando a gente foi jogar a final da Libertadores, a gente tinha Felipe Luiz, tanto é que sai, tava voltando de lesão, não tava 100%. Davi Luiz, não tava 100%. Demorou um tempinho a entrar, ele veio também lesionado, ele demorou um tempo a entrar, né, em forma. Sim. Arrascaeta não estava 100%. Também estava sentindo, jogou, mas estava tinha tido momentos antes, né, algumas semanas antes, um problema de lesão. Bruno Henrique também estava machucado, você deve lembrar disso, Bruno Henrique. Sim. Então olha só, eu já falei aqui 5 jogadores, né? Eu já falei 5 jogadores aqui que não estavam na sua melhor forma. Então, isso tudo culminou, e aí a gente precisa apontar um dedo. E aí não tem jeito, vai sobrar pro treinador. Muitas das críticas feitas ao Renato, principalmente na passagem dele no Flamengo, foram injustas, porque ele teve muitas lesões no final da passagem dele. A gente chegou na Libertadores com o time todo remendado, essa é a verdade, por causa da questão do calendário e tal, pandemia, a gente teve jogos a cada 3 dias, era um jogo, então era impossível mesmo dar treinamento, e mesmo assim o Flamengo goleou muita gente, mesmo assim o aproveitamento do Renato, a porcentagem de vitórias dele foi muito alta, mais alta do que os outros técnicos que vieram no Flamengo depois de Jorge Jesus, mas eu acho que o que pecou, que fez a gente, parte da torcida criticar, parte da mídia criticar, foi a forma como a gente foi eliminado da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Foi um banho de água fria mesmo, como o Mateuzinho comentou. A gente nem sequer conseguiu competir com o Atlético Paranaense, né, naquela etapa de mata-mata da Copa do Brasil. Acho que realmente foi isso aí que acabou prejudicando ele, né? Mas deixa a sua opinião, cara. Você acha que o Renato Gaúcho foi injustiçado no Flamengo? Deixa aí nos comentários. Os links dos vídeos que a gente acabou de assistir vão estar aqui na descrição. Eu sou Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!